Fala pessoal, Gabriel Ricardo aqui em mais um Além da Imagination com meu amigo Victor Cameron. E aí, meu caro, tudo bom, Gabriel? Beleza, man. O assunto de hoje vai ser uma conversa assim interessante, né? Sobre a nossa própria realidade. Eu penso assim. Que É é um triste, assunto né? que surgiu, né, do último programa que a gente fez, até para você que de repente tá chegando hoje aqui na Imaginação. Nosso programa fala sobre diversos assuntos, né, assuntos polêmicos e tantas outras coisas. E no último programa a gente falou sobre a era dos lockdowns, né, mencionando aquele período de 2020 até 2022, né, e os impactos disso na população. E uma reflexão que veio na mente lá na época, né, Vitão, foi a questão do seguinte: quando você tem muito poder centralizado em certas figuras, né, do governo, autoridades, big tech, big pharma, quando você tem esses conglomerados que governam o restante da sociedade através de outros mecanismos, outros órgãos que são usados para legitimar essa burocracia, você acaba tendo problema, porque, pô, o cara lá no interior do Maranhão, que poderia tomar uma decisão X a respeito de uma determinada coisa, tem que agir de outra maneira porque alguém em Brasília disse para ele: não, se você não fizer isso, você tá lascado. E tudo bem, ele até pode fazer e agir em desacordo com essa medida. Mas se ele for pego agindo em desacordo com. E aí eu nem falo da lei, né? Eu falo de coisas mais abertas, né? De possibilidades e flexibilizações que hoje não existem no mundo que a gente tem com a tecnologia que a gente tem, né? E aí o cara, pô, pode tomar um joelhão na nuca e não vai poder dizer nada porque ele assinou um contrato social algum dia quando ele saiu da barriga da mãe dele, sem ele mesmo saber, não é, Vitão? Pois é, né? E agora a sociedade que a gente está entrando é a robesiana mesmo. Não é mais a de Santo Agostinho, que a sociedade acontece pelo amor ao próximo, mas todo mundo é lobão. E, uma coisa assim que realmente a introdução que você fez, perfeita ao assunto. E até falar aqui para a audiência que o que inspirou mesmo, assim, né, a gente dar essa continuidade ao episódio passado, foi que comentei com o Gabriel que acharia interessante fazer um episódio em torno do assunto da descentralização, que nada mais é do que você deixar as pessoas mais próximas do problema tomarem as decisões que são necessárias para a solução do problema. E não você ter, assim, para cada problema, você ter uma série de garantias, de provas, de caminhos burocráticos, de cargos, de pessoas que você tem que ter permissão. Então, assim, a gente vai tentar aqui ter uma conversa livre mesmo, uma conversa. A gente não tem nenhuma intenção de ser especialista nem nada, são Não. só impressões sinceras a respeito da zona que a gente está vivendo. Porque, fala aí, né, Gabriel? Eu cheguei para você e contei a história da minha avó, né? Quando ela começou a trabalhar. E a minha avó, ela era uma professora de letras, né, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem hoje, letras e literatura, e só que para ensino fundamental, o fundamental pós quinta série, né, e colegial, e apenas isso. Ah, e ela cresceu no interior, deu aula no interior, para vocês terem uma noção, com a véia era sinistra, quando ela faleceu, em 2020, Tatuí, a cidade onde ela faleceu e lecionou durante muitos anos e viveu lá, né, praticamente, declarou luto de 3 dias, né? Então, assim, foi uma mulher que educou ali a cidade inteira, praticamente. E as pessoas, enfim, andar na rua com ela era uma experiência, assim, interessante quando criança. Mas, enfim, ela comenta, Gabriel, que eu até falei para você essa história, que quando ela começa a trabalhar, lá no meio dos anos 60, ela diz assim que a escola recebia um orçamento e esse orçamento era distribuído pelo diretor para os diversos setores da escola. E ela contou algo para mim assim que sempre me marcou muito, que ela falava assim que a merenda ali da escola era gerenciada pelas tias da cozinha e essas mulheres recebiam o orçamento do diretor, iam até o mercado, que, nossa, a gente falar uma coisa dessa hoje não tem nada a ver com o que era no passado, né? A pessoa pensa, foi aí um pão de açúcar ali. Não, pelo amor de Deus. Nada, Ia na na vendinha, venda, né? né? Na vendinha ali, falava com os pequenos, assim, negociavam com os pequenos produtores da Uhum. região ali e adquiriam frango, os legumes, as verduras, tudo. Então, assim,
ela contava que as crianças, além de ter um cardápio completamente variado, elas comiam comida de verdade e a comida realmente era boa. E assim, eu já estou falando demais, né, nessa introdução, é que tem tantos pontos que a gente pode partir, tem tantos paralelos que a gente pode partir desse comentário, que eu fico aqui pensando, né, por exemplo, que por que essa história é impressionante? Porque as pessoas que estavam próximas do problema, elas que se sujeitaram a resolver aquele problema. E enquanto a gente tem hoje um contraste absurdo, que é só qualquer pessoa que já foi num refeitório da USP, num refeitório de Unicamp, qualquer essas bosta da vida, sabe que o negócio é um lixo absoluto. Ali é uma empresa terceirizada, muitas vezes, que, enfim, está comprando aqueles grãos, está comprando aqueles ingredientes, sabe-se lá de quem e da onde, mas é aquela coisa assim, é sempre uma imposição vertical. Não, você tem que fazer desse jeito aqui, senão não tem jeito. Porra, é uma coisa sofrível, porque até mesmo, assim, assim, uma evidência para mim perfeita de que há uma troca de sociedade mesmo. É aquilo lá, assim, ó, realmente, ó, assim, ó, no passado, olha aqui quem eram as pessoas que se interessavam por isso, como elas lidavam com isso e o resultado dessas coisas. E agora aqui, olha o contrário, que é o hoje, né? Que é basicamente o contrário. Os caras estão ali, os cozinheiros, porque, porra, foi o único emprego que eles conseguiram arranjar. Eles, como é tudo uma regra, tudo verticalizado, eles não têm poder nenhum ali na cozinha. É um negócio assim, tem que fazer essa merda mesmo, então foda-se. Assim, é uma coisa trágica. É uma tragédia. E que tá, basicamente, ao meu ponto de vista, para dar continuidade ao episódio passado, destruindo a gente. A gente está sendo dizimado por isso. Né? Aqui cabe o monólogo. Né? Obrigado. Não, mas cara, a real é essa, né? Você já deu spoiler, né? Eu vou colocar aqui na tela o nosso amigo Lobo Pidão. Esse esse é o retrato do homem moderno, pessoal. É o Lobo Pidão. Por quê? O senhor Thomas Hobbes disse, né, na sua análise de contrato social, que o homem é o lobo do próprio homem, né? Ou seja, ele preda a si mesmo, né? Que é uma visão extremamente equivocada a respeito das pessoas, né? Me parece muito mais uma visão urbana do que uma visão da relação entre as pessoas de fato, né? Porque assim, quando você pensa numa sociedade grande de fato, fala aqui da minha cidade, por exemplo, cidade de Osasco. Pô, cara, tem trocentas favelas aqui. É o que mais tem favela aqui. Então, se vem um ladrão e te rouba, ele pode ser de qualquer buraco, cara. Pegou uma moto lá sem placa, vai, mão pra cabeça, se ferrou, passa o celular. Quando isso acontece numa cidade menor, uma cidade interior, uma cidade com um número de habitantes menor, né? É mais fácil. Ah lá, ó, o fulano pulou no quintal da casa de não sei quem. Então todo mundo se conhece, né? Então isso não gera a possibilidade, o fato de todas as pessoas se conhecerem, como é o exemplo do caso da vozinha do Vitor que já se foi, está com Cristo, que o que acontece? A pessoa ela não tem a possibilidade de predar os outros tanto, porque sabe quem é ela. Olha, ele é filho do fulano, ele é sobrinho do Beltrano. Então, se você for retaliado por essa pessoa, você vai na porta da casa dela, ou da casa de um parente dela. E aí você falou, meu, e aí? Seu parente foi lá e me roubou lá um botijão de gás lá. E aí, vai ficar assim? Não vai, né? Alguém vai arrazoar, alguém vai resolver o problema. É assim que funciona em comunidades menores. Quando a gente fala de grandes ambientes urbanos, onde as pessoas elas muitas vezes se veem uma vez na vida e nunca mais interagem entre si, que é um exemplo claro, pô. Se eu hoje for aí para uma cidade aqui afastada aqui da região, ainda pode ser na região metropolitana, digamos que eu pegue aqui meu carro hoje, saia e vá parar ali na cidade de Arujá e fique lá no centro de Arujá. Eu vou encontrar pessoas lá na rua, assim, né, passando como transeuntes, que eu nunca mais vou ver na vida. Existe essa possibilidade. Tanto eu quanto a pessoa pode morrer, nós não nos cruzarmos nunca mais. Isso pode acontecer. São Paulo é um lugar grande o suficiente para tudo isso. Mas quando nós falamos de pequenas comunidades, comunidades descentralizadas, nós falamos, antes de tudo, do grande problema que é a centralização.
Então, quando você sente, que é o exemplo que eu dei no começo lá do cara que mora no interior do Maranhão, o cara que mora no interior do Pará, o cara que mora no interior do Paraná, o cara que mora no interior do Mato Grosso, ele sente que todas as decisões que ele vai tomar na vida dele, que ele pode tomar no horizonte de possibilidades dele, já vieram de Brasília, já vieram de Washington, ou já vieram da ONU, ou já vieram da OMS. E não tem nada a ver com a vida dele. Ele não sabe. É uma burocracia. Na verdade, assim, existe uma autarquia, um local, sei lá, Secretaria de Saúde de Cabobró do Norte. Tá, beleza. Ela vai responder a essa burocracia global que responde esses entes nacionais e internacionais que apontam numa determinada direção. Isso em todos os negócios que existem. Tá? Tudo na vida é assim. E eu lembro até que na época que eu fazia a graduação lá no IFE, né? Aí, pros lados de onde você mora, mas nem tão perto, ali perto do Shopping D. Tinha um professor meu no curso de engenharia que ele dizia o seguinte: que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na verdade era a Associação Brasileira de Normas Traduzidas. Porque se trazia tudo da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, qualquer lugar, ninguém inventava nada aqui. Algum pesquisador em algum lugar do mundo desenvolvia um método melhor, aí o brasileiro, isso é muito bom, então vamos trazer isso para cá. Então, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Traduzidas, óbvio, né? Uma piada, né? Do segmento. Quem é da ABNT, não fique triste comigo. Apenas note o exemplo anedótico que estou dando. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, isso em jogo, você tem que perceber que quando você tem essas figuras, falta uma representatividade dos anseios locais. Você tem um inchaço dessa estrutura burocrática que não necessariamente é estatal, né? Pode ser um inchaço das instituições de Big Tech, por exemplo, de atribuições. Pô, num primeiro momento, porque elas são de fato muito boas. Você vai falar que o Meta é ruim? Você vai falar que o Google é ruim? Não é. Eles oferecem serviços maravilhosos para inúmeras pessoas. Você já pensou você abrir um e-mail hoje, de e-mail da vida, e abrindo lá seu Gmail, você tem 15 gigas gratuito de armazenamento no seu Drive. Pô, de graça. Né? Alguns anos atrás, né? Eu lembro aí quando eu era mais moleque, uns 15 anos atrás, você ia comprar um pendrive de 15 GB, pô, custava uma grana, cara. Custava 50 conto, 70 conto. E você tem isso de graça na internet. Pô, de fato, eles são eficientes nesse sentido, de levar espaço dentro da internet para que a pessoa armazene suas fotos, arquivos, enfim, digitais. Só que o que acontece? Eles vão crescendo, capturando administrativamente o Estado, e aí eles pautam as burocracias, que é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que a gente falou na questão do ovo. O ovo mesmo. O ovo agora tem que ter um carimbo na casca, com a data de validade, tudo bonitinho e tal. Por que que isso aconteceu? Porque a empresa que vai começar a tomar conta do monopólio de ovo no Brasil é a única companhia que tem essa tecnologia aqui. Então ela pauta, inclusive, os governantes para que eles votem e deem ganho de casa a favor deles. Outro exemplo eu dei aqui agora há pouco no Farol News, que é a questão dos juízes. Então, pô, a juizada foi lá no Senado, teve uma lei aí há pouco tempo, estava rodando desde 2021, para legalizar aqueles pendurucalhos que eles têm nos salários. Então, auxílio moradia, auxílio alimentação, verbas indenizatórias 1.000 que eles têm, sei lá, hora extra, esse tipo de coisa, que é pago por fora, inclusive do IR, então ele recebe líquido e recebe acima do teto constitucional. Então, quer dizer, pô, o cara advogou em causa própria, existe ali um precedente que ele abre para se beneficiar, e como ele é dono ou tem grande influência sobre a questão burocrática, ele se faz valer da sua influência para passar o que ele quer. Isso é indiferente ao nosso amigo, ainda lembro, estou falando dele, o Joãozinho que mora no interior do Maranhão. O que ele tem a ver com toda essa história? Bom, o que tem a ver com toda essa história é que alguém vai ter que pôr o joelho na nuca dele para que ele pague por essa burocracia. Há jeitos de se viver
de maneira diferente, quando você diminui essa estrutura. Quando a liberdade, quando a responsabilidade das pessoas são compartilhadas dentro de uma comunidade menor. E é isso que nós falamos quando nós falamos de descentralização, no nível que for, né? Seja o nível da liberdade do indivíduo em si, que é a única minoria que importa no mundo, o indivíduo, desde quando a gente fala de órgãos maiores, governos locais, prefeituras, bairros, enfim. Faz a divisão administrativa que você quiser na sua cabeça, não importa. Qualquer uma que você consiga imaginar. E o quanto que isso tem se perdido, né, Vitão? Eu acho que a coisa mais importante, que mais salta aos olhos quando a gente fala a respeito disso, que quando você fala aí com o peasant, né, o NPC, né, é o camponês normal, né, o peasant lá, andando lá, ele colhendo as mexericas dele no pé, o ser humano normal, e aí você fala com ele a respeito dessas coisas, ele fala, gozado, meu, isso aí é verdade mesmo, hein, que você tá me falando, isso aí faz algum sentido, né? Só que nas altas rodas, essa questão não cola muito bem. Então, pô, tem essa coisa de infantilização das pessoas. Não, eles não podem se cuidar. Não. Entregar para liberdade para as pessoas é uma coisa muito perigosa, seu Vitão. É sempre um paradoxo. Eu percebo esse comentário dessas pessoas sobre a liberdade, a entrega da liberdade e tal. Mas um ponto a se fazer é que, se você observar um animal traumatizado, e eu acho que todo mundo que já é adulto já viu um cachorro traumatizado na vida, pelo TikTok, na vida real mesmo, tanto faz. E quando você observa um cachorro traumatizado, qual que é ele é muito dependente. E ele é dependente de inúmeras concessões daquela família ali que está cuidando dele agora. Se ele estiver na rua, coitado, ele tá fudido mesmo, mas, enfim. Isso é só para ilustrar um ponto de que, assim, o trauma, ele causa dano cerebral mesmo na gente, e eu acredito que, como disse no episódio anterior, que a gente está numa sociedade traumatizada. E essa questão de você centralizar o comando das coisas, de você estar sempre assim muito distante de determinar uma solução para aquele problema de maneira, muitas vezes, ser um problema urgente, a tomada de decisão para resolvê-lo deve ser urgente e imediata também. Concorda? Assim como é a mesma natureza do problema, a solução requer também a mesma iminência. Mas o que eu vejo é que, assim, qualquer pessoa que passa por uma injustiça do Estado, como, e não digo assim, o fulano foi preso porque, enfim, a questão mesmo é assim, de você tá lá, você precisa que alguém resolva aquele problema na sua rua, que alguém resolva aquele problema no seu bairro, e simplesmente assim, é impossível você chegar numa solução para o problema, porque é sempre assim uma camada burocrática infinita e ninguém é responsável por tomar nenhuma decisão, a não ser alguém misterioso que um certo dia irá determinar aquilo, né? Ou não determinar, deixar continuar acontecendo. E muitas pessoas se deparam com essa situação que a gente vive hoje, com a natureza das coisas hoje, e elas se sentem totalmente impotentes. E eu acredito que essa sensação de impotência causa dano cerebral nas pessoas. Em pessoas que ficam, sabe, matutando isso, que digerem isso, que absorvem isso. Então, assim, eu acho que a gente vive numa era muito paradoxal, porque eles estão vendendo isso, esse sonho, assim, essa organização social que a gente vive hoje, como se fosse a melhor coisa do mundo e a única coisa viável. Então, assim, as pessoas, como elas já estão completamente traumatizadas e completamente cansadas mesmo, já atingiram a estafa mental, estafa física, moral, espiritual. Muita gente está assim completamente arrasada, parece que passou um rolo compressor na pessoa, fica lá só as vontade dela, as paixão dela e, enfim, vira um dirt da vida. É impressionante isso, porque, enfim, fiz esse parênteses aqui, esqueci o ponto que eu ia concluir, mas até passando para frente, então, foda-se, né? Até passando para frente,
Uma outra coisa. As pessoas acreditam que não existem exemplos desse tipo de descentralização acontecendo em casos famosos. E, porra, isso é uma besteira muito grande. Por exemplo, existe uma empresa nos Estados Unidos que ela é responsável por 1/3 da produção de tomates nos Estados Unidos. 1/3 da produção é deles. Uhum. E esses caras não têm nenhum tipo de gerência intermediária. Então, assim, são as pessoas que estão trabalhando naquela área, elas tomam as decisões ali para aquela área e elas meramente têm que comunicar através de um manifesto de quais são as responsabilidades e as tarefas dela naquele setor, que o corpo diretor lá e o dono já entendem e já pré-aprovam as coisas. Então, essa empresa que chama Morning Star Packaging Company, esses caras, se, por exemplo, num setor lá num setor de pesquisa, eles precisam comprar uma máquina que custa $50 mil para poder, enfim, ter uma melhora na produção ou ter um equipamento melhor lá para poder fazer um processo específico, se aquilo é justificado de maneira apropriada pela pessoa responsável e não entra em conflito com nenhum outro setor ou com você desalocar o orçamento vital de outros setores, já está pré-aprovado. É só você ir fazer. Agora, quantas vezes, por exemplo, a gente não teve a experiência aqui no Brasil de você ver um hospital público, de você ver uma delegacia, de você ver, por exemplo, uma escola, e assim, tá lá, a pessoa precisa comprar cadeira, uma coisa ridícula, muitas vezes. E cadeira para uma sala, porque tem os demônios lá das crianças, enfim, que sabe, que realmente se destruiu tudo. Normal, eu já vi isso muito acontecer. E assim, Claro. o diretor não pode tomar uma decisão, ele não pode, ele não tem nem esse poder. E é uma coisa assim, é meramente assim, quando, sei lá, tiver uma reunião assim, assado, não sei o que, eu mandar o relatório, não sei o que lá, aí nós vê se conversa sobre isso. Então, é aquela coisa, é todo mundo obrigado a viver do lixo, todo mundo obrigado a viver nesse absurdo completo, de você nunca, assim, nunca nada tem solução. Nunca nada tem solução. E isso ser uma coisa que, assim, se você observa os agentes ali responsáveis, esse problema é algo que nem afeta eles mais. É um negócio assim, nem afeta. É como o Olavo já explicou muitas vezes, né? Quando a gente está numa situação anormal, a única coisa que acontece é, depois de um tempo, o nosso cérebro reconhecer aquilo como normal. E essas pessoas são assim. Então, assim, são moralmente apagadas, não tem ímpeto algum, não tem nada, não tem senso de empreendimento, porra nenhuma. É uma coisa assim, nossa, é isso mesmo, e aí, você achou ruim, sai daqui, tá? Não é? Não, cara, o É, cara ele tá completamente preso por essa noção burocrática, né? E, na verdade, né, é feito nesse modelo para ter esses resultados. Não tem como imaginar que seja de outro jeito, né? É justamente feito para ser assim, para não funcionar, né? Como se brinca o tempo inteiro, né? Quando você vê determinados órgãos em funcionamento, né? Sejam órgãos estatais, sejam burocracias internas de uma grande companhia, por exemplo, pô, cara, isso aqui é feito para funcionar ou é feito para não funcionar? Né? Porque se burocratiza tanto as relações que de fato se torna legítimo você fazer um questionamento desse tipo, né? Porque é tanta tomada de decisão, é tanta governança que você precisa numa pequena coisa, como você mesmo aproveitou, né, para fazer o seu argumento de ter uma companhia de um porte significativo e a governança dela ser feita por uma burocracia local, pequena. Pô, sei lá, é assim que a gente lida por aqui, funciona melhor pra gente. E, cara, tá indo muito bem, obrigado, né, pelo porte da empresa, né, você já presume isso, né. Então, isso não tira de em nenhuma medida não desabona esse tipo de governança que é diferente, né. E veja só, há pouco tempo atrás, né, quando o Bukele começou, né, com essa questão: "Ah, não, vamos construir o Secote e tal, não sei o quê". E o que que acontece, né, ele iniciou esse procedimento da construção do Secote, vamos prender todo mundo, tal. E aí o que aconteceu? A maioria dos,
dos burocratas comuns de outros governos pelo mundo. Ai, não vai funcionar. Ai, é ditatorial. Ai, não sei o que, ai, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? O cara, ele começou, de fato, a resolver o problema. E até num país latino, isso não existe aqui, né? Não é da nossa linha, né? Esse tipo de país. Mas começou a ter uma taxa de violência, cara, praticamente de país europeu. Isso não acontece, né, na América Latina. Não é uma coisa que está dentro do nosso modelo comum. E aí o cara fez todo mundo, né, que ainda tem algum coração nesse mundo, repensar a respeito dos seus padrões mentais. Não, cara, realmente, de repente tem algum jeito diferente de lidar com essa questão de criminalidade. Pô, como é que a gente lida com isso? Pô, um país pequeno, cara. O Salvador é um país pequeno. Não é um colosso, né? Como o Brasil é, por exemplo, ou como os Estados Unidos são, e outros países grandes que são exemplos que a gente nem consegue muito aproveitar nesse sentido. Mas funcionou, né? Até agora o cara tá fazendo dar certo, né, Vitão? Exato. E agora, a gente vê essa questão da descentralização, por exemplo, aqui em favelas. Então, assim, a gente tem 2 pontos da descentralização hoje. Você tem essa questão dos criminosos e você tem agora um apelo feito principalmente pela comunidade cripto de transformar esse assunto meramente numa solução digital para, enfim, entrega de serviços, entrega financeira, todas as áreas aí que são discutidas por essas pessoas e soluções apresentadas. Não vou entrar nesse mérito. Uhum. Mas eu acredito que isso seja uma grande ilusão. Na última conferência do Frei Tiago, ele coloca lá 3 pilares da civilização cristã e compara com a civilização de Satanás, que é a nossa que a gente está vivendo. O segundo pilar da sociedade cristã é a propriedade. E necessariamente a propriedade precisa ser algo tangível, certo? Então, Uhum. assim, essas mulheres que faziam a merenda, quando a minha avó começou a trabalhar, algumas eram senhoras. Outras estavam na sua faixa de seus 35 anos, 40 anos, mas enfim, eram mulheres daquela região que decidiram tomar conta da alimentação das crianças. Por quê? Porque elas tinham disposição e vocação para aquilo. E, como minha avó contou muitas vezes, faziam muito bem. Faziam um excelente trabalho. Agora, a questão é que hoje, com esse ponto assim de, tá bom, vamos supor que seja efetivo e tenha um sucesso as pessoas que queiram tirar o dinheiro aqui do sistema e utilizar esses meios de cripto, digital e tal. Eu acho isso aí uma furada, mano. Mas a questão, assim, não me parece algo moralmente superior você ter essa questão de você ser dissolvido na terra. De que, não, eu não tenho raiz, eu não tenho nada, se aqui tá ruim eu vou embora e foda-se você. Porque eu já falei em alguns dos episódios aqui, né, que olha, tá bom, você pode ser trilhardário em criptomoedas, seja o Bitcoin, qualquer outra, tanto faz. E o que adianta você ser trilhardário e ter que viver à margem da sociedade? Em ter, assim, você ser completamente impotente perante essas potestades que cada vez mais o lhe cercam. Então, porra, você percebe? Você percebe que é uma palhaçada isso aqui? E assim, eu acho assim que é um problema, porque estava sendo discutido isso no Twitter aí na semana passada. Pelo Uhum. menos na minha timeline, ela estava aparecendo sobre essa conversa de que nós acabamos ficando um país envelhecido, empobrecido e emburrecido. E mais assassino, mais drogado, mais problemático, com mais problemas mentais. Então, assim, a gente já tá, assim, o suco da sociedade já é uma coisa que não dá para aproveitar mais. É um negócio assim, isso aqui tá para começar a ficar um ranço só. Não vai rolar. Não vai rolar essa bosta mais. E me parece que, assim, as pessoas que dizem estar dispostas a consertar esse problema, que é um problema que dá para ser consertado. Dá para ser consertado. Elas, na verdade, enfim, são aproveitadores. Muitos são aproveitadores
e pessoas completamente coniventes com isso. Porque, como eu disse no episódio anterior, hoje a gente vê grande parte dessa elite e grande parte das pessoas já aceitando completamente essa intrusão das câmeras inteligentes, das portarias inteligentes, de drone fazendo vigia de condomínio, de drone do governo, toda hora suspenso no ar, reconhecendo todo mundo e não sei o que e tal, e esse aqui é bonzinho, esse aqui não é. Então, assim, e assim, você vê ao mesmo tempo que essas máquinas começam a tomar mais e mais espaço, o policial ali em campo, ele tem cada vez menos importância, mas ele é só um agente reativo ali a essa coordenação central desses primeiros vigias eletrônicos, né? Então, assim, a gente já está entrando num negócio que é uma palhaçada total, que é uma tirania, assim, indescritível. O tamanho, assim, desse controle é indescritível para mim que sou analfabeto, porque o professor Olavo já matou a pau no Facebook, lá disse assim, ó, não, ele disse isso a respeito da China, de que a China, ela quer uma ditadura técnico, científica, totalitária e universal. Então, eu acho que é esse termo aí, enfim, você sabe que minha cabeça para os narcóticos não é muito boa, né? Entendeu? Por causa do estilo de vida. Mas é mais ou menos isso, né? Que a gente está entrando assim numa ditadura que, cara, a gente não tem nenhum controle sobre isso. No primeiro episódio que a gente fez sobre a imaginação, a gente comentou brevemente sobre esse problema. De que aí, quando uma câmera do governo decidir lá que o Gabriel tá com os olhos meio esquisito, aí tá com problema no fígado, vai lá pro hospital agora, lá, chama a Guarda Civil Municipal, assim, que eles vão lá, prende você à força, leva lá que você, nossa, esse é um negócio no fígado, aí você precisa tomar, que é uma picada para tratar essa porra aqui. E assim, não preciso nem mais inventar essa questão não, você tem que se submeter a isso porque é uma emergência e você pode contaminar os outros. Porque se você observar na Constituição brasileira, eles mesmos já estão falando lá que não, é obrigação deles lá do governo, assim, cuidar da saúde dos seis. Então, assim, é isso, eu estou cuidando de você à força, filho de uma puta. Você é melhor, você fica na cadeira aí, porra, entendeu? Eu vou acabar com a sua vida. Aí não tem É pro jeito. seu bem, é pro seu Então, bem, né, então Vitão? tá bom, né? Não é não? Eu falei assim, então tá. Aham. Uma das coisas que é interessante, né, o Olavo ele falava bastante a respeito disso, eu acho um exemplo muito interessante, que é a criação da primeira fronteira, né, do primeiro controle, aliás, do primeiro controle alfandegário, né? É um exemplo clássico, que o professor deu algumas vezes, e o que que ele dizia, né, pô, quem que foi o primeiro cara que fez isso? Teve uma pessoa que instituiu isso aí, né? E aí ele contava isso de um exemplo anedótico, né, que era, pô, o cara botou a primeira barreira, e aí para você passar nesse controle alfandegário agora você precisaria pagar uma taxa. Porque foi um rei que definiu, tal, que agora para passar dessa linha imaginária daqui para lá você tem que pagar um pau aí para nós, né? E aí, meu, o cara, é? Eu tenho que fazer isso? Beleza. Ele ia na comunidade dele, unia 20 cara com cavalo, espada, voltava no lugar onde o cara da fronteira tá, falando, meu, você mete o pé daqui agora, senão nós vamos empalar você. E foi assim que foi resolvida a primeira alfândega. Por quê? Eles entendiam do que aquilo se tratava. E eles sabiam que eles poderiam contar uns com os outros, né? Qual que é o exemplo que a gente pode pensar? Pô, eu já falei de pequena comunidade, né? Eu não tô falando de comunidade de favela. Favela não é uma comunidade voluntária, tá? A favela, na verdade, são pessoas que são adensadas no mesmo lugar e que deveria acabar. Não deveria existir um modelo de favela. Um Exatamente. lugar que você não tem controle nenhum, que você tem um domínio, na verdade, de um estado paralelo e que as pessoas vivem em condições horrorosas de propósito, muitas vezes para proteger, inclusive, organizações criminosas que se abrigam no meio da população. Não deveria existir favela. Essa é a verdade. E todo país que conseguiu resolver problemas sociais de maneira eficiente, efetiva, tirou favela. Veja Singapura, Hong Kong, cara, não tem mais, não existe. Existe gente pobre, em todo lugar tem gente pobre, mas não existe essa indignidade, né, de morar num lugar como uma favela. Também tem associações locais, tem bairros autônomos, que foi se perdendo muito ao longo do tempo. Veja em São Paulo, por exemplo, que teve aquele projeto de lei, né, que inclusive o Abraham, ele foi a primeira iniciativa política dele, que foi lutar por uma rua fechada.
Veja só, um bairro autônomo. Essa rua é uma rua sem saída. Não tem por que as pessoas ficarem se movimentando por aqui o tempo inteiro. Não tem um comércio, não tem nada. Então tem um controle, um portão fechado, e aí o cara toca o interfone se ele tiver algum assunto lá dentro, se ele precisar fazer alguma entrega, alguma coisa do tipo. E aí a associação de moradores fez ali aquele portão e a prefeitura queria tirar para quê? Para que brigar com isso? Pô, são pessoas nas suas casas tentando se livrar da violência, se livrar de incômodo, de som alto, tudo, cara, porque você tem um lugar que já é uma rua fechada ali, pela geografia te permite isso, né? E aí você se une com aquelas pessoas que você pode contar, que você pode confiar para fazer governança daquele trecho. Inclusive, diversos bairros que não são fechados, mas que tem guarita aqui em São Paulo, que é muito comum, que tem guarda armado andando com carro de madrugada, ou fio-fio lá, que é o cara da moto passando de madrugada, é uma maneira de você vencer a criminalidade ou desincentivar a criminalidade pela presença de uma guarda armada na porta de um determinado local. Porque se você paga imposto e depende da polícia, é L para você. Não importa. Cara, há pouco tempo atrás teve uma onda, isso eu falo aqui por conhecer diversos pastores na região, uma onda de assalto em porta de igreja. Então o que Que aconteceu? isso? Os caras ia lá depois do culto, né? O culto começa ali entre as 18, 17, 19, alguns terminam um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas digamos, o culto que terminava ali mais cedo terminava por volta das 8 da noite. Já tá escuro, né? 8, 9, 10, depende de como é que é a liturgia daquela comunidade. Pois bem, os caras iam de moto na porta da igreja e assaltavam as pessoas. Isso acontece. A coqueluche toda semana tinha um lance desse. Alguém ia lá e enfiava a arma na cara dos irmãozinhos na porta da igreja. Porque às vezes você termina, você não convive muito com o irmãozinho durante a semana. Às vezes vocês frequentam o mesmo lugar, mas às vezes moram distantes, ou pela rotina você simplesmente não interage muito com aquela pessoa, simplesmente conversa no WhatsApp. E aí, no final de semana, é a sua oportunidade para bater um papo. E aí, como é que tá a vida? Como é que tá a dona Genoveva? Como é que tá as crianças? E aí, cara, o cara na porta da igreja batendo um papo, ele não pode. Chega dois caras de moto lá e assalta o pessoal. E aí, o que começou a acontecer? Empresas de segurança privadas, o pessoal começou a contratar para ficar na porta das igrejas. E hoje é difícil você passar na porta de uma igreja evangélica em Osasco num domingo à noite e não ver um carrinho lá para fazer proteção. Se tornou um negócio para as empresas Exatamente. e a comunidade local, não necessariamente local, porque ela está presa àquela localização, mas ela está ali por ser um corpo de igreja naquele lugar e teve que arrumar uma solução local. Então, mas quer dizer, quando começaram a fazer isso, não teve mais assalto, magicamente, né? Por que será? É porque eles procuram por alvos mais fáceis. Aí começaram a assaltar lanchonete, um outro lugar, e assim a sociedade vai tentando encontrar soluções para os problemas que elas têm, né? Por exemplo, o Bitcoin, né, essa questão de cripto, que eu acho que a única cripto relevante de fato seja o Bitcoin, né? Que vence essa questão do monopólio estatal do dinheiro. Ou seja, você viu o que aconteceu aí nos últimos tempos. O Trump começou a fazer taxação dos países internacionalmente. Então, por exemplo, você quer vender para os Estados Unidos, você vai pagar 10% de taxa, 8%, e começou a taxar todo mundo, mundo afora. O que começou a acontecer? Os países asiáticos, o Japão, a China, outros países da região, Coreia do Sul, começaram a vender os títulos da dívida americana. E o dólar americano depende dos títulos, ele é atrelado ao título. Então, o valor da moeda depende do valor do título. Então, quando eles começaram a dizer, ó, vamos taxar isso, vamos taxar aquilo, o que os caras começaram a fazer? Tá bom, a gente vai começar a vender. E foi diminuindo o preço dos títulos da dívida americana. E isso ia possivelmente, né, claro que isso não aconteceu, colapsar o valor do dólar. E aí o que aconteceu? Ele teve que voltar atrás nas alíquotas para os países. Voltou atrás de todas, né? Agora ele está discutindo novamente essa questão de China, né? E taxar eles especificamente, porque tem algumas áreas em que eles são predatórios, segundo a visão desse governo. Mas veja só, você tem retaliação de um lado e do outro, cara. É assim que funciona.
Então, tem muita comunidade também, eu lembro, né? Isso aí já é exemplo anedótico que é até ruim, mas é só mais um exemplo, né? Nem pensando do ponto de vista da valoração. Quando eu era moleque, ali onde eu morava, no Jardim de Abril, tinha uma favela perto de casa. Assim, questão de 150, 200 metros de onde eu morava exatamente. Ali a gente pagava IPTU, a 150 metros não se pagava IPTU. E aí, cara, tinha os mano, normal. Os mano, cuidava lá dos negócios dele, tinha uns mano. A gente chamava assim quando a gente era pequeno, os mano. E aí o que acontecia? Se você era assaltado ou passava alguma coisa, né? Que você fazia? Ou se você não conhecia, ou se você conhecia alguém que conhecia os mano, os caras iam nos mano e os mano ia ver o que aconteceu. Se era algum ladrão local, alguma coisa do tipo. E muitas vezes os manos tinham a capacidade de reaver os bens perdidos da vítima. Então, pô, sei lá, roubaram o teu celular, roubaram alguma coisa sua naquela época, eu tô falando de muitos anos atrás, tá? Hoje, a área de periferia é assaltada muito mais, inclusive, do que áreas nobres, né? É uma coisa que pouca gente fala. Que ladrão rouba pobre, né? Na maior parte dos casos, não que roubar rico teria alguma nobreza, mas é só uma questão de pensar que as pessoas imaginam o ladrão como um justiceiro social, alguma coisa do tipo, nada, ladrão ou noia. Ele Pois leva teu celular para fumar crack, ou para ir pro baile e dar grau em moto. É isso que é o ladrão, tá? Mas o que acontecia? Cara, existia essa questão, pô, você ia lá, e aí, quando era descoberto humano que assaltava as pessoas do bairro, o cara tomava uma zebradinha nas costas de fio, né? Pegavam um cabo de vassoura, não é? E ensinavam ali lições muito valorosas para o futuro, né? Lições de disciplina, de que você não deve roubar as pessoas. Eu não estou dizendo que esse exemplo é o modelo ideal da descentralização. Eu estou só dizendo o exemplo de que no vácuo do poder não existe vácuo. Alguém ocupará esse poder, que foi o exemplo das igrejas. Pô, eu não posso deixar uma viatura de polícia continuamente na porta da igreja. Não tem como. É um órgão de Estado a polícia. Por mais que se conheçam irmãos que de repente sejam policiais dentro daquela igreja, ele não consegue garantir a permanência de uma viatura naquele lugar, porque quando o copom ligar, o cara tem que correr para outro canto, né? Agora, um carro de uma empresa privada com guardas armados que farão o trabalho da polícia, caso necessário, por um preço convidativo todos os meses, aí beleza. Né, Vitão? E outro ponto que é interessante ressaltar é que essas empresas de segurança privadas, muitas têm participações de vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais. Então, já demonstra que há interesse indireto, certo? Vamos colocar até dessa maneira, pelo menos há um interesse indireto em não fazer nada a respeito da segurança. Por quê? Porque se tornou um empreendimento lucrativo. Você torna a sociedade insegura e aí você vende aquilo que você está prevaricando. Então, para mim, tudo isso deixa evidente que nós estamos lidando com pessoas completamente amorais. Elas não pensam em nada. Nada. Elas não têm esse negócio, isso aqui é feio fazer, isso aqui é mal, isso aqui é bom. Não. É um jogo de ganha ou perde. E, enfim, o que eu acho fantástico é que, assim, aquilo já que eu argumentei aqui no episódio, que a gente é completamente impotente perante isso. E pós-frouxo ficou muito pior. Porque se a gente resolver fazer uma reclamação, tá fudido. Muitas vezes. Dependendo da reclamação que você tá fazendo, você tá ferrado, cara. Vão acabar com a sua vida. E, por exemplo, eu já passei por um incidente onde eu me envolvi numa confusão. Chegaram os PMs acalmaram a situação não estava acalmada, mas os caras só finalizaram a situação. E, vai contar pra sua casa. Foi dito pela outra parte, não, não vou fazer BO nenhum. Mentiroso. No calar da noite, o cara foi fazer o BO. E aí um dia chegou alguma intimação aqui em casa, fui lá resolver e tal, enfim, fiquei quase 2 anos indo assinar no fórum, porque fiz um acordo. Só que assim, a situação é muito absurda. Por quê? O BO movido por essa pessoa foi totalmente mentiroso. Nada daquilo aconteceu. Nada daquilo aconteceu. E eu,
assim, quando eu fiz o meu BO, quando eu fui lá da minha parte, aconteceu algo muito interessante. Aqui eu tô fugindo, que eu tô no meu caso da minha vida, né? O pessoal, Fique porra, em você não paz. saiu do assunto, né? Mas aqui, por exemplo, o investigador ali, muito honesto, ele colheu meu depoimento e aí ele fez assim um teatrinho, assim, sabe? Bem assim que brasileiro gosta de fazer, sabe? Que é assim, ó, a gravação está aqui, vamos assistir? Meu advogado depois me explicou. Ele queria me prender naquela hora. Hum, E eu descobri, depois de um tempo, que o investigador era amigo da outra parte. hum, Só que o pai é monstro, né? O pai é monstro. E o semi-analfabeto lá que me atendeu, ele já. Ele falou assim, antes de ver o vídeo, ele falou: a história que você me contou parece um filme. Eu consegui ver perfeitamente com a sua descrição a situação. E aí, ele mesmo vendo assim o vídeo, ele falou: Nossa, é igualzinho você contou. Eu falei: Ah, mas poxa vida. Sabe, pensei assim comigo mesmo, né? E eu acreditei que aquilo ia morrer ali mesmo. Certo? Que assim, olha, tá bom, esse BO é totalmente mentiroso, nada disso aconteceu. Eu estava perfeitamente enganado, né? Porque é aquela coisa, esse fulaninho aí tinha um acesso que eu não tinha. E assim, essas pessoas, com toda a sua índole, sabe, que enfim, que eles demonstraram, olha o que eles fizeram. Ah, não, vai continuar de essa porra aí, fode esse cara aí. E fiquei também no meu, sabe? Porque foi durante a fraudemia, então eu ficava lá, que nem um trouxa, indo no fórum lá, de mascarazinha, assinar e não sei o quê. Olha que palhaçada, sabe? E assim, eu achei assim fantástico, porque chegou assim na promotoria, chegou no juiz, e eles nem se deram trabalho de ver assim o vídeo. Não, faz acordo aí com essa merda aí, foda-se, fica aí assinando essa bosta. Eu falei, olha só, olha como essas pessoas tratam o trabalho delas, sabe? Então, assim, e essas pessoas são autoridade, aí eu sou autoridade. Eu falei, não, meu exato. filho, você só é essa bosta porque você tem literalmente um demônio atrás de você, tomando conta de você. Que se você ficar ofendidinho, o demônio vai lá e acaba com a pessoa que te ofendeu. E o demônio é o Leviatãzão mesmo ali atrás dele, né? Então, assim, essa pessoa é assim, é um canalha covarde, que é um porteiro de merda, sabe? Que simplesmente assim, se você não comer na mão dele, ele impede a sua vida em sociedade. Simplesmente assim, com a vontade dele, por um desentendimento dele. Então, assim, olha o ponto que chegamos de corrupção moral, não é verdade? É, ao ponto de, assim, saímos de senhorinhas bonitinhas fazendo comidinha para as criancinhas na sua terrinha, para essa merda, entendeu? Para tia Olivia lá da minha escola, que era uma mulher assim sinistra, sabe? Aquela coisa, nível assim, merendeira de Baía de Guantánamo. Esse é o nível da mulher. Sabe me essa bosta. Uma mulher que só estou fazendo meu trabalho, caralho. Eu não posso fazer nada nessa bosta. Minha tarefa é essa. Ah, sua Kenga. É uma coisa horrível, porra. Real. Situação dramática, trágica pra cacete. E assim, todos nós temos um exemplo disso na nossa vida. Todos nós temos um exemplo disso. Então, porra, é aquilo. Gabriel, se você fosse muito amigo de um bandido, ou nem isso, é aquela coisa, na sua igreja mesmo lá, frequenta lá um bandidão sinistro, que você sabe que o cara é um bandidão sinistro, e você simplesmente, assim, ele vê seu vídeo, assim, do farol lá, que você conta quando você foi assaltado. Ele nem Uhum. conversa com você. Ele só vê teu vídeo lá e fala assim, vou descobrir quem fez essa merda aí. E aí um dia ele chega lá, mostra um vídeo, você chega um vídeo no seu zap de um número anônimo, tá lá os caras que te assaltaram morto, crucificado, assim, sabe, que nem o Império Romano, assim. É uma coisa... Uhum. não é? Existe essa possibilidade, né? Porque aí você levou pro pessoal na Pois é. questão, né? Agora, Porque, o Estado falou, se for você, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? então, É. aí essa questão, o que é essa noção do Estado? Esse é o grande problema. Por quê? Quando é o sobrinho do cara, digamos, vai. É o sobrinho do nego que foi lá, pô, assaltaram, né? O sobrinho do cara. Pô, velho, aí é diferente. Aí o pau canta, entendeu? Porque, de fato, essa pessoa, ela tem uma linha
diferente, é uma fila diferente que ela atende, né? Porque você é o normal, você é o peasant, né? Como eu dei o exemplo aí na tiração de onda. Pô, você é só mais um passageiro. Mas eu vou contar meu exemplo nesse sentido que você citou. Cara, eu cheguei na delegacia, né? Foi toda a burocracia com a minha esposa e tal. E aí, cara, o investigador, né? Eu não lembro se era investigador ou delegado, alguma dessas pessoas de delegacia de polícia civil. E o cara falou assim, olhou bem pro rosto da minha esposa: escuta, você é sobrinha do fulano? Aí, tipo, ela falou não. Não. Eu falei, putz, meu, era a nossa chance, cara. Você não entendeu, era o password. É. Pô, cara, agora que nós não sai daqui nunca mais, né, cara? Porque realmente, pô, se você fosse a sobrinha do fulano, aí eu ia pensar em você, entendeu? Mas como você não é sobrinha do fulano, aí não vai dar pra eu te ajudar, né, meu? Me ajuda a te ajudar. Então, essa é a grande questão, né, Vitão? Quando a burocracia ela é impessoal para mim e para você. Se você, é igual, pô, o cara é companheiro de farda, não sei o quê, pô, igual essas histórias, né, que acontecem pô, quando um policial some, ou quando morre um cara, pode ser até de guarda civil, polícia militar, tal. Cara, quando o cara some e tem ali algum ladrão, alguma coisa do tipo que foi atrás do cara, meus caras movem mundo e fundo pra descobrir quem foi. É. Meu, é na hora que os caras, meu, se viram e resolvem o problema. Agora, você não é bem assim, né, meu amigo? Pra você, vai ser de um outro jeito, e a gente sabe bem como é. A gente vê o número de furtos e de assaltos por dia, você já tem uma média de pessoas que serão atendidas ou não, simplesmente por uma questão de estatística, né? Pô, eu não consigo dar a tratativa para todo mundo, né? Então, pô, beleza, já que dado o fato de que eu não darei tratativa para todo mundo, simplesmente porque existe um excesso de trabalho por parte dos policiais, eles têm que priorizar alguém. Quem eles vão priorizar? É uma simples questão, tipo, o cara ele se utiliza do processo burocrático para simplesmente fazer o trabalho do melhor jeito que ele pode. Ele não é igual o exemplo do juiz que eu dei. Pô, o juiz ele viu que ele pode, do juízes, né, operadores do direito geral, desembargadores, todo mundo, esse pessoal de tribunal de contas, toda essa turma aí que foi beneficiada pela lei que eu comentei aqui agora há pouco. Pô, cara, dá para tirar um dinheirinho a mais? Pô, por que não? Eu tenho as Pois é. conexões, eu tenho 1 como. milhãozinho de saldo, é bom, hein? Ah, de É. boa. Pô, por ano, tranquilo. Pô, se eu ganho 80 pau, ele começa a fazer as contas. Se eu ganho 80 pau por ano, pô, tô ganhando agora 30, tô ganhando agora o teto, né? 44 mil, pô, é o dobro. E todo esse dinheiro que eu vou ganhar, esses 40 mil, é sem imposto de renda. Ah, meu, é isso aí. E quem comenta a respeito disso é o Hans Hermann Hoppe, né? Tem aquele livro do Democracia, o Deus que Falhou, que é muito conhecido no meio conservador e no meio libertário, que é aquela questão da crítica que o Hoppe faz às grandes democracias que nós temos hoje, né? São mecanismos centralizadores de toda essa burocracia que vai premiar sempre a irresponsabilidade e punir a prudência, que era o contrário do modelo dos governantes do passado, né? Que tinham que ter uma prudência, por quê? Porque pô, quem vai fazer a sucessão do meu trono é alguém que eu escolho meus filhos. Pô, então não dá pra eu esticar muito a corda aqui, pô, senão não sobra pra ninguém. Inclusive, a decadência dos impérios acontece muito em função disso, de cara que não pensa no futuro e lasca tudo, e o império ele acaba sendo desfeito, vem o feudalismo. Essa é a origem, inclusive, do feudalismo, a queda dos grandes impérios. E ali, qual que é a defesa central do livro? Né? Ele é uma coleção de artigos, você não precisa nem ler ele em ordem, né? Da maneira que ele é organizado, né? São só argumentos dentro de um mesmo livro. Qual que é o centro? Ele tem a questão das ordens sociais fundadas nas comunidades privadas autogerenciáveis, né? Então, você tem uma coesão natural naquela comunidade.
Porque você já tem uma coesão cultural, aquelas pessoas já convivem, já aceitam os mesmos ritos, elas têm provavelmente a mesma religião, o mesmo conjunto de crenças, e a partir desses preceitos que elas já têm em comum, elas criam uma ordem jurídica que respeita essas questões. Pô, beleza, cara, aqui não tem ladrão, aqui não tem vagabundo, certo? Aqui não tem. Opa, deu um pipoco. Aqui não Opa. tem pessoas que ferem a lei. Não dizendo que existam hoje nas grandes democracias pessoas que firam a lei. Não me interpretem mal. Mas nós não temos esse tipo de coisa. Então, a nossa punição para esse tipo de indivíduo tem que ser muito dura. Por quê? Pô, porque o cara, é a mesma coisa da noção do código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, a lei do talião, né? Os primeiros códigos jurídicos do mundo. Pô, o cara feriu o seu olho, você fura o olho dele. Pô, é uma questão assim, que se você parar pra pensar, isso é draconiano, hoje a gente vive numa outra noção, o próprio Cristo ressignificou essa questão, mas se você parar pra pensar numa sociedade primitiva, isso faz todo sentido. Pô, o cara mexeu com a tua filha, agora você tem o direito de fazer a mesma coisa com ele, ou na verdade escolher por um outro modelo. E foi uma coisa que chocou, né? Eu lembro na época da Copa do Mundo, eu acho que eu já dei até esse exemplo aqui no Farol, não lembro se foi aqui ou se foi em outro programa, que foi uma turista que foi assistir a Copa do Mundo no Catar, acho que ela era argentina, espanhola, ela falava espanhol, eu não me lembro o país de onde ela veio. E aí ela foi assaltada, né, no Catar. Assaltada assim, né, furtada. Levaram o celular dela, ela tava tirando foto lá, selfie, viu alguém roubou ela. E aí o Catar é um país super tecnológico nessa questão de câmeras, de reconhecimento facial, como você mesmo comentou. E aí a polícia pegou o cara rapidão, né? Tem sistema de monitoramento, tudo, drone, ainda mais época de Copa do Mundo, né? Os caras queriam dar um exemplo, né? Pegaram o cara. E aí, olha, ela prestou a queixa, não, aqui, ó, é teu telefone mesmo, que você prestou a queixa, não, é meu telefone sim, tá bom. O que você quer que a gente faça com o ladrão? É uma decisão sua. A gente tem aqui, ó, tais punições. A gente pode cortar a mão dele, a gente pode deixar ele preso por tantos anos, a gente pode fazer ele trabalhar para você como uma espécie de cativo, né? E ele vai recuperar o valor do teu celular ou o dobro. O que você quer que a gente faça com ele? Cara, você já pensou nisso? Você tem um sistema jurídico que tem tanta segurança de conseguir, na verdade, executar o seu conjunto de leis, que ele vira para um cidadão que foi vítima de uma violência e diz para ele: ó, cara, o cara é ladrão. O que você quer que a gente faça com ele? E aí você ter essa governança. Fala, pô, cara, eu realmente agora eu não fazia parte dessa cultura, eu não faço parte do mesmo conjunto de crenças dessa comunidade, eu vivo em um outro país, em um outro conjunto social, mas ainda assim, eu sendo uma estrangeira, as mulheres não têm a mesma visão que existe no Ocidente, né? Lá no Oriente Médio, mulheres têm uma outra pegada. Tem países que são mais parecidos com aqui, tem países que são muito menos parecidos e, na verdade, tem um arranjo completamente distinto. E aí pega uma mulher e fala, pô, cara, realmente isso é uma medida bacana, hein, meu? Podia colar lá no meu país essa história. Porque se eu fosse roubado numa praça, se eu conseguisse recuperar meu telefone, ia aparecer aquela organização do direito dos manos e dizer, não, pelo amor de Deus, você vai chicotear o ladrão. Cara, ninguém aparece para falar nada a respeito de vítimas trucidadas. Sabe, justificam o crime muitas vezes, ai, não, são condições socioeconômicas. Não, realmente, foram as condições socioeconômicas que que fizeram o cara botar alguém dentro de um pneu, tacar querosene e fogo, com certeza, né? Foi porque ele foi muito pobre na infância, né? Não existe nenhuma outra razão, não existe nenhuma maldade, nenhum sadismo por parte dessa pessoa. Ela não é só má, tem que ter uma descentralização, na verdade, má, né? Que você tira desse indivíduo a responsabilidade dele na medida que ele tomou para com outro ser humano. Cara, ó, você roubou aqui, você fez o errado, você vai se lascar. E é muito claro, tanto que eu vi, tem um cara aqui que é famoso, já terminando meu comentário, um imã, que ele é, eu não sei se ele é brasileiro,
ou se ele só vive aqui no Brasil, ele vai nesses podcasts, vira e mexe para falar sobre cultura islâmica. E aí tinha um corte dele na internet falando o seguinte, ó, quando o bandido rouba na sociedade islâmica, não é a polícia que interpreta a Sharia que corta a mão dele. Foi ele mesmo que cortou a mão dele. Porque ele sabe. Ele sabe que no momento que ele passar a mão em algo que não é dele, no momento em que ele for pego, e ele será pego, porque, você sabe que a pessoa vai ser punida, então você vai atrás, você denuncia. Você tem todo o incentivo para denunciar, né? E outra, se o cara te retaliar, for lá e zoar sua família ou zoar alguém de você, aí a punição vai ser ainda pior. Porque se o cara rouba e o cara corta a mão dele, você imaginou o que eles fazem se ele zoa você, se ele te agride, se ele tenta te matar, alguma coisa do tipo, ou zoar alguém da sua família. Então, existe uma aplicação da lei, você pode questionar, não, pô, não acho o melhor modelo, acho que existem alternativas diferentes, eu também acredito, mas quando a gente começa a passar pano, quando a gente começa a burocratizar toda essa história, a gente perde essa capacidade de reaver a vítima do prejuízo que ela teve, psicológico, material, todo. Cara, eu conheço muita gente, eu mesmo, eu morro de medo hoje, cara, de andar na rua. Moro perto aqui do Farol, não venho a pé. Não tenho condição de vir a pé. Porque, cara, eu já sofri seis entre tentativas e assaltos. Eu fui assaltado uma vez, sofri outras 5 tentativas de assalto. Eu já saí com um ladrão na porrada, já tirei faca da mão de ladrão na Avenida Rude, em São Paulo. Bota no Google aí, Avenida Rude, é continuação da Avenida Rio Branco, perto aí da Casa Verde. Saí na porrada com um cara na rua, eu trabalhando, saí pra tomar um café no final da tarde. Magicamente, eu não sabia naquele dia quando eu acordei de manhã, mas eu ia ter que sair no soco pra tirar a faca da mão de um cara que queria levar meu celular. Então, quer dizer, pô, você vive nesse tipo de sociedade o tempo inteiro. Pô, se surge alguém, como o exemplo que eu dei aí anteriormente do Bukele, né? Pô, vamos botar os caras no secote mesmo e vamos começar a entregar respostas para essa comunidade. Pô, um convite, cara. A população aceita. E eu atribuo muito do sucesso que o Bolsonaro teve no embate público e tendo sido quase eleito no primeiro turno em 2018 a isso, cara. Ao descontrole completo do país. E ele vem com um discurso de lei, vamos botar o ladrão na cadeia, isso aí. Aí todo mundo, pô, é isso aí, esse é o cara, hein? Não fez nada do que prometeu. Mas o discurso do cara colou igual adesivo de figurinha lá em álbum da Copa, meu amigo. Cola bonitinho lá e a população fala, cara, pô, esse é o cara. Pô, não conseguiu fazer, não quis fazer, né? Mas a gente fica aqui com esse legado negativo hoje, né, Vitão? E até um ponto que você disse sobre as sociedades islâmicas, a respeito do incentivo deles denunciarem o crime de fato, porque vai haver a punição. Você para pensar assim, a gente já está num estágio na sociedade brasileira que o que compensa ser denunciado são crimes, entre aspas, que a justiça em cima disso vai ser meramente uma satisfação pessoal de uma vítima inexistente. Então, por exemplo, uma mulher tem um ataque histérico e decide acabar com a sua vida. Vamos supor assim que a sua esposa fosse uma mulher completamente da pá virada e ela resolve fazer uma denúncia caluniosa contra você e ela destrói a sua vida. Uhum. E assim, a justiça, para atender esse tipo de acusação, ela está pronta. E você rapidamente vai ser assim, trucidado. E qual que vai. Assim, a única coisa que isso vai dar é uma satisfação na sua mulher. Não é? Ah, tá Uhum. lá. Entendeu? Ah, nossa, pronto, ele se Vingança. fudeu. Agora ele vai aprender. A pessoa tá lá num delírio de vaidade dela mesmo. E olha que louco, né? Que o Bolsonaro foi o que abriu as portas para esse tipo de coisa mesmo. Com as leis que ele criou, e depois toda a situação veio atrás. Já, na verdade, assim, era uma situação que já estava acontecendo. Esse negócio aí só foi como se você tivesse, assim, né? Um cano correndo água e ele estava meio solto, assim, nas juntas, né? Essa lei só veio para passar lá o Vedacity, sei lá que porra lá, e é isso, entendeu? Meter a fita isolante ali e pronto. Agora corre sem vazamento nenhum mesmo, assim, ó, tá livre, pode, vai e haja dessa forma. Uhum. E Um essas pessoas, incentivo, né? e esses militantes, exato, e esses militantes que
estão assim, né, pedindo justiça por esses crimes absurdos, quando eles se deparam com crimes reais, eles sempre entram com esse discurso conformista de que isso é apenas a realidade, que você deve aceitá-la e que não há forma de combater isso e que sim, tem que aceitar, não vai ser punido mesmo. Mas ó, uma mulher aqui tomar um grito, não, isso assim, isso não pode. Uhum. O pai desse, assim, né? Um dos pais, tanto a mãe quanto o pai, decidir por um negócio ali que é bom para a criança e o outro pai não concorda, quer destruir o filho. Sabe, é uma coisa absurda, assim, a justiça está sempre de imediato para o pai que quer destruir. Então, assim, é aquela coisa, tem uma música daquele NWA, aquele grupo de rap, que chama Apetite pela Destruição. É isso aí. Essas pessoas têm exatamente isso. Elas têm esse apetite, elas não conseguem se conter. E é a compreensão por esses agentes de que, de fato, assim, quando você está lidando com um juiz desse, um promotor desse, um delegado desse, você não está lidando com um delegado. Você, a posição dele ali é irrelevante naquela situação. Porque a posição dele ali só demonstra que tipo de injustiças você vai sofrer pelo aquele agente da revolução. E ele vai levar aquilo, ele vai levar esse caso, provavelmente, para um outro agente, que talvez ele nem conheça, mas que já foi treinado na mesma merda que ele foi treinado. E assim, é treinado na faculdade, é treinado lendo livros, vendo filmes, séries, sabe? É assim, eu acho, né, Gabriel, que a gente está numa situação totalmente de merda. Porque essa, essa ideologia já deu uma nova, assim, já trouxe para o mundo uma nova sociedade, um novo ser Uhum. humano. Então, assim, são pessoas que a gente não tem como conversar. E eles já fazem questão mesmo de mostrar que, pessoal, não tem mesmo, essa conversa não existe mesmo. Essa questão da fraternidade, do grande acordo, isso aí é inexistente. Isso aí, assim, é um slogan, é um artifício retórico, não significa nada, porque eu irei destruí-lo. E olha só, e todos nós, né, temos parte dessa história. Todos nós conseguimos narrar uma parte da nossa vida onde a gente passou por essa destruição. Ou pelo menos assim, a gente observa isso no nosso dia a dia mesmo, né? Já está tudo acabado mesmo. E Uhum. agora, até assim, para falar de um episódio que a gente vai fazer daqui 2 semanas, né? Que é sobre a lei do Trump aí de inteligência artificial, a Big Beautiful Bill. Você observa assim que de fato agora está se nascendo uma nova sociedade mesmo, que é você passar o controle da infraestrutura americana para esses data centers de modelos de linguagem e sabe-se lá o que mais que eles estão investindo militarmente para o controle da sociedade. E o Trump ali coloca, agora é assim, se durante a emergência de 2020 a gente viveu a consequência de uma decisão do Ronald Reagan de tornar esses fabricantes de picada isentos de qualquer responsabilidade, o Trump agora está colocando essa isenção para todas as soluções de infraestrutura que utilizam inteligência artificial. E também uma regra de que se torna ilegal os estados americanos decidirem algo contra isso, contra a utilização dessas coisas. Então, assim, a nível federal, se o estado decidir que não quer isso, é crime. Uhum. Então, assim, você não vai ter nenhum. Todas as pessoas que vão se dispor agora a ser governadores e prefeitos serão uns bosta aí que vão baixar a cabeça para isso. É, a coisa mesmo, assim, que eu acho impressionante é que é o seguinte: ali a gente já está vendo isso. Então, a tradução dessa lei é a seguinte: se um carro da Tesla, ou se um carro autônomo, um táxi, um Uber, se descontrolar ali e der com tudo na parede a 120 por hora e matar você, sua família não vai poder fazer nada. Sua mulher não vai poder processar os caras, não vai poder. Assim, eles estão isentos dessa responsabilidade. Se um drone da polícia lá, um drone da polícia, um robô da polícia, mete um tiro em você, não precisa nem matar você, mas mete um tiro no seu joelho lá, invalida seu joelho para sempre. Você não consegue processar os caras, porque, nossa, acontece esses erros, né? Então, assim, eles estão estimulando esses comportamentos cada vez mais agressivos por parte desses serviços autônomos, desses agentes autônomos. E assim, ah, imagina você chegar para um robô e reportar um crime. Se para uma pessoa já é difícil, imagina um robô inserido nesse sistema.
que vai falar, foda-se, fui roubado, aí isso aqui, você pau o seu cu, vai embora, senão eu vou prender você e acabar com a sua vida. Aqui no Brasil vai ser assim. Né? Não duvido que seja assim, que vai ser assim no Brasil. E assim, Claro. a gente está, enfim, né, para a audiência aqui, a gente vai fazer um episódio a respeito disso mais profundamente daqui 2 semanas. Né? Vamos preparar uma coisa bem da hora. E a coisa, assim, sendo super sincero, aqui no Brasil, a gente vai ter a introdução dessas tecnologias por essas pessoas que são donas dessas empresas de segurança, e são necessariamente essas pessoas que têm ligações íntimas ou são os próprios membros do executivo, a nível estadual, municipal ou federal. E essas pessoas vão também advogar em causa própria nas suas próprias esferas ali onde elas estão atuando, ali publicamente. Passando o orçamento para isso, permitindo que essas tecnologias assim existam aqui e tudo mais, enfim. Então, assim, aí tá a grande solução, o grande acordão do Brasil. É uma coisa assim que a gente está passando por uma transmutação simbólica, espiritual, física, toda a realidade. A gente está a gente está trazendo isso. É literalmente o sistema da besta, na minha concepção. Não tem como escapar. E assim, e tudo em nome de dessas conveniências. Como eu disse no episódio passado, eles deram a crer que eles são os responsáveis pela existência da sociedade. De que assim, não, a sociedade não é algo assim que acontece por meros interesses orgânicos. É algo que acontece porque tem alguém controlando por trás e permitindo e alocando recursos e atenção a setores essenciais e não sei o quê. Então, assim, a gente passou aquilo, né? Vou até fechar meu comentário, porque eu não tenho muito mais o que falar disso aqui. Mas, e também tenho até que pedir licença de vocês, que eu estou sem o carregador, e daqui a pouco meu laptop vai embora. Eu tenho mais. Não, eu tenho 1 hora aqui ainda, então dá tempo de eu falar mais groselha. Mas assim, o que eu acho é aquilo ali que eu acabei de dizer, né? A gente saiu dessas senhorinhas bonitinhas para o grande irmão mesmo, pro negócio assim, não tem face, não tem olhos, não tem ouvidos, não tem nada. Só que assim, é aquela coisa, ele manda em você, sabe exatamente o que você está fazendo, exatamente o que você está falando. Agora até, falando aqui, estendendo meu comentário, eu vi, a Val compartilhou um negócio no Twitter, uma propaganda lá de um cara que ele mostrando um gadget eletrônico, um dispositivo que faz todas as gravações do ambiente. Então, assim, é um gravador inteligente. Ele está gravando o que a gente está conversando, falando aqui, e ele também está fazendo relatórios para inteligência artificial para resumir os assuntos que foram, sabe, conversados, enfim. Aquilo me abriu a luz do tipo assim, olha, realmente, num futuro não tão distante, bem breve, assim, na verdade, agora, se alguém estiver utilizando uma coisa dessa, é melhor você ser estritamente profissional com essa pessoa. Você não dá nenhuma brecha para ela, inclusive pessoal. Porque é aquela coisa. O marqueteiro Dan Kennedy, ele conta que ele, por dar muitas palestras, ele chegou a palestrar muitas vezes do lado do George Bush pai. E contou assim que o homem tinha uma memória impressionante. Que ele falou assim: encontrei com ele assim num ano, e depois, assim, passados 5 anos, em reencontro com ele em outro evento, e ele fala: ô, Sr. Kennedy, e o seu cavalo tal, né? Porque o Dan Kennedy é louco por hipismo, essas paradas, e o fulano de tal, o seu carro, não sei o quê. Sabe, o cara lembrava de detalhes que eles conversaram, que ele falou assim: meu, como? Esse cara lembra disso. Depois a esposa do Bush falou pro Dan Kennedy, falou assim, não, ó, ele tem um caderno aqui que anota tudo. Então, assim, encontrei o fulano de tal, ele é uma pessoa relevante, encontrei o fulano de tal, não sei o que, esse assado aqui no evento. Só que, assim, esse outro cara novo, ele tá fazendo isso automaticamente. Então, se você tá com uma pessoa dessa e você fica lá se abrindo e cantando essa vida, essas coisas, ou dando a sua opinião, que você é mó based, bicho, tá fudido. Porque isso aqui tá na internet. Agora, imagina quando esse serviço ser integrado com um computador central que tem lá a sua identidade digital ligada ao seu, sabe, CPF e tudo mais, e reconhece assim, ó, o Vitor falando merda aqui, se causando. E pior, às vezes vê lá, ó, o fulano tá no bar aqui, ouviu lá na mesa de trás que o cara tá fazendo um discurso assim meio esclerosado, e ele tá indo contra a democracia. Mas o que é isso? Vai lá acabar com a vida dele lá, manda a GCM lá agora. Cara, e é o seguinte, qual que é o Só problema? recomendar um filme, Tranquilo. Gabriel. Pessoal, vejam um filme, Controle Absoluto. É um filme de 2011 com aquele Shia LaBeouf. É o manuzinho que fez o Transformers.
né? Controle absoluto. Uhum. Uma coisa que é complicada, né, cara, em toda essa questão de burocratizar as questões é o seguinte. Até foi o exemplo que eu dei no Democracia Deus que Falhou. O Hoppe lá defende essa questão de que quanto mais o governo é imprudente, é irresponsável, mais ele tem um outside melhor, né, no desempenho político da coisa, né? Então vamos lá, vamos supor, tá? Isso não aconteceu na realidade, eu tô dando um exemplo hipotético. O Brasil é um país muito sério, isso nunca aconteceu aqui. Chega um rapaz e diz que quer tentar ser presidente da república, tal, ele é um rapaz meio baixo, assim, tem uma barba, ele diz assim, ele fala desse jeito, inclusive: "Pessoal, vocês vão comer picanha no meu governo". E aí o pessoal fala: "Não, espera aí, picanha? Picanha é carne de primeira, hein? A churrasqueira, olha que coisa gostosa. Vão passar na farinha, um pedaço de picanha, pô, nota 10, cara. Eu tomando uma serva daquela geladaça, pô, Rinnick. tá ótimo, né?". E aí, do outro lado não existia nada muito melhor nesse sentido, né. Mas, hipoteticamente, pô, não, vou prometer pra vocês combustível de graça, vai ser tudo maravilhoso daqui adiante. Então o que acontece, como é um discurso de popularidade, e você depende de uma maioria de miseráveis para ser eleito, porque o Brasil é um país extremamente pobre. Outro dia aqui no Farol News eu mostrei que para você estar no 1% mais rico em São Paulo, basta que você ganhe R$ 16.000. Nossa, 1% mais rico em São nossa. Paulo, no estado de São Paulo, É, formal, né? R$ 16.000. A pessoa formal, né? Não, 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 Caraca, não é é. Assim, renda, tá? mas considerando as pessoas que são registradas, porque assim, realmente o mercado negro entendeu? É a adega do Nelson Williams, né? Assim, Não, não, caralho. não, mas não, é IBGE mesmo, assim, é tipo a parada, é renda per capita, Isso, entendeu? é isso, É uma exatamente. outra divisão. É. Mas a pessoa que ganha, pô, 16 pau por mês, ela já é rica, né, no Brasil, é isso que é considerável. Se ela tem esse fluxo de recebimento, ela já é rica. E veja só, então quer dizer, a maior parte, os outros 99% estão bem abaixo dessa linha. E aí, o cara que ele chega prometendo picanha, combustível de graça, moradia de graça para a maioria da população. Não, você vai receber bolsa não sei o quê, e tararararará. O que acontece, cara? Ele invariavelmente será eleito no modelo que a gente tem. Essa é a crítica do Roupa, inclusive, né? Que é uma crítica que é válida, você pode concordar com ela ou não, eu tô só apresentando o argumento do livro central, que é justamente você ter um modelo que incentiva a irresponsabilidade e que condena a prudência. Então, quer dizer, se eu viro para as pessoas e digo, ah, não, a gente vai ter que passar por um arroxo muito duro, vai ter que prender muita gente, e provavelmente pessoas próximas de você também serão presas, porque eles são criminosos. E você sabe, todo mundo, cara, tipo, em parente de segundo, terceiro grau, vai ter algum contato com o crime próximo. Eu falo por experiência própria. E na última semana, estourou aí um escândalo com o primo do Nicolas Ferreira. Pois é. O primo do cara, pô, sei lá, filho da tia ou do tio dele, parte de mãe ou parte de pai, o cara foi pego lá com uma tantada lá de droga, supostamente. 30 Então, quilos. Pessoal, consumo pessoal. Consumo então, não, pessoal. claro, é Ah, igual rapaz. É. Você já assistiu aquele vídeo acho que é o Farrur, né? Que ele pega lá o cara com o Monza cheio de cigarro. Aí o cara, pô, não, É esse isso é mesmo. para consumo É. próprio. Eu falo, consumo próprio, meu? Você tem aí, sei lá, umas 1000 cartelas de cigarro, não, é para vida toda. Então, então, Muito então, eu. cara, é isso, entendeu? O cara vai nessa direção. Então, em algum nível, quando você vira para as pessoas e diz a elas a verdade, pô, elas não querem a verdade. Elas querem viver no reino da mentira. Então, quando você quer viver no reino da mentira, você só vai se dar por satisfeito quando você ouvir papinho de mentiroso. É assim que funciona. Pô, eu quero viver no reino da mentira.
Eu quero acreditar no que não existe. Eu quero ter, na verdade, um espelho na minha frente de uma realidade que é inconcebível. Pô, não dá para ganhar dinheiro sem trabalhar. Vamos pensar, vai no argumento básico, né? Numa questão como essa. Pô, como é que você come picanha? Cara, pô, beleza, você tem que ter uma pressão de produção, de gado, um número grande, você tem que ter renda o suficiente para você comprar uma pecinha de carne de 1,2 kg que custa 100 pau, meu. R$ 150, num país que o salário mínimo é 1.500 conto. É 10% da sua renda familiar, cara. Uma picanha, não é brincadeira, entendeu? Quando você começa a olhar a realidade, aí a pessoa pensa, não, mas com Lula vai ser diferente. Já foi antes, né? Minha vida já era uma maravilha. E o cara mora no mesmo lugar há 600 anos, é uma desgraça, mora em beira de favela ou dentro de uma, porque essa é a realidade do brasileiro, principalmente região metropolitana. Ou você mora na favela ou você mora na beira de uma. É assim que funciona. É. Tem essa questão da picanha, né? É tão impressionante essas ilusões que as pessoas, que os norme têm, né? Eu fico assim, embasbacado. E na minha própria família tem vários exemplos também de pessoas que acreditam nessa conversa de que, não, mas faz sentido, porque olha só, um próprio primo nosso aí fala, ganhei muito dinheiro quando o Lula era presidente. E ele falou, não, mas depois de um tempo eu percebi que, não sei o quê. É o que o Olavo fala, né? Você ganhou bastante dinheiro, só que você perdeu totalmente seu poder. Você perdeu tudo. E hoje em dia tá aí acuado. Essa é a questão. Então, assim, tá dando um escândalo, né, com esse advogado que eu citei. Estão falando do escândalo dele no fundo de pensão também, aí, um bagulho desse. E assim, para um homem que movimenta aquele dinheiro, quando eu vi aquele vídeo da adega dele, eu não tive nenhuma surpresa. Eu só falei assim, caramba, esse cara tem um bom gosto. Ah, boa, né? E falei, pô, esse cara tem um bom gosto aí. Só se eu tivesse. Nossa, se eu tivesse uma adega daquela, Gabriel, e fizesse um farol, a gente faria o além lá dentro. Eu não estaria bêbado em todos os episódios. Se até eu sei, ia falar, não, dá uma tacinha aí que o negócio aqui, pô, você viu 60 pau, pelo menos molhar o bico, eu vou molhar aqui para ver o que é, né? E assim, mas eu acho que fazer um ponto de que é o seguinte, quando voltar ao assunto lá do começo, quando essas cozinheiras iam na vendinha e falavam com os pequenos produtores lá da região lá e compravam o frango, compravam o porco, comprava a carne, os ovos para fazer a merenda das crianças, essas puta que pariu, eu ia fazer um negócio aqui, eu pensei tanto lá para frente que eu esqueci o gancho. Puta merda, peraí, eu vou lembrar, desculpa, perdão aí. Tá bom, Quem ouve o canal já sabe, né? Mas o ponto é assim, lembrei, o ponto é assim, que essas crianças que estavam comendo essa comida, que foi decidida, a merenda ali foi decidida, porque as próprias tias mesmo, a escola deu dinheiro para elas, vai lá, tia, e pega lá, compra o que for necessário e faz o que você gosta. Pensa assim, hoje a criança vai para a escola e o que ela come? Macarrão com salsicha, quase comeu a ração do Dória, bolacha sabe? de maisena. Bolacha de maisena, nugget, só lixo, lixo, lixo. Agora, essa tia monstra tava fazendo, a minha avó falava lá, tinha feijoada, tinha, tinha vários tipos de feijão, sabe? Hoje é feijão tropeiro, depois é feijão não sei o quê, sabe? Arroz, tinha vários tipos de arroz, tinha, sabe? Tinha comida pra cacete, vários tipos de salada que ela serviu. Não era assim, claro, um buffet, não tô falando um buffet, era assim, no dia tal o cardápio é esse, mas assim, o cardápio era variado. E essa molecada, que são avós, que são bisavós hoje, eles foram apresentados um cardápio que hoje é um sonho para um cara de periferia. Putz. Sabe? Você percebe? Que assim, olha o nível da merda que a gente chegou. Sabe, as tiazinhas lá, bonitinha, com todo amor, fazendo as comidinhas gostosas. E imagina o cheiro da comida também. Minha avó diz isso aí, né? Que o cheiro era uma coisa insana, assim, dava perto do recreio ali, as pessoas ficavam loucas já. Sabe, você ia despertando a fome mesmo, e aquilo, você tá na hora de merendar. E
É impressionante que hoje a pessoa tem que comer essa ração de merda que ainda assim, e ainda nós tem que engolir como verdade que, não, o Estado tem aqui um corpo diretivo, assim, diretivo de nutricionista que não sei o que decide essa ração, essa gosma de merda aqui que nós serve para criança. Que daí, assim, quando esse vagabundo aqui também for preso, aí o cara já fica dark, assim, né? Quando ele for preso, essa criança de merda, ele já não tá acostumado com o ambiente, que parece um presídio, essa bosta dessa escola. Mas ele também tá acostumado com o vômito de gato que ele tá servindo pra comida. Então, assim, o cara, eu sempre comi essa merda mesmo, isso aqui que é comida. E assim, enquanto tá lá só a vovó dele, e assim, a bisavó dele falou assim: não, quando eu era criança, pô, a gente comia um rango legal. Era uma coisa assim, boa e tal, a comida assim, tinha sustância e tudo mais. A gente recebia, comia mesmo, comia de verdade. Então, assim, porra, esse ponto assim, Gabriel, eu acho impressionante, porque aquilo, agora pra gente lutar contra uma coisa dessa, precisa de ou alguém que esse sistema vai falar, ai, que tirano, vai decidir contra tudo isso e falar assim, ó, para com essa palhaçada aí, vamos descentralizar essa parada mesmo, e aí volta, ó, quem tá perto do problema? É esse fulano aqui. Qual que é a solução, fulano? O que você diz aí? Preciso disso, disso, disso. Isso aqui é razoável? É totalmente razoável. Pum, vamos que vamos. Um outro exemplo de cozinha. Meu irmão estudou na USP, de Lorena, e ele contou que ele fazia parte lá da empresa Júnior. Eu sabia disso, né? Que ele contou. Ele fazia parte da empresa Júnior da USP. E um certo dia lá, estava no escritório deles, e tinha um senhor lá fazendo a manutenção do escritório. E ele começou a conversar com esse tio, e o homem falou assim: eu que tomava conta do refeitório da USP. E ele diz assim que o diretor lá conversando, assim, precisava, nos anos 90, anos 80, precisava lá fazer. Alguém precisa tomar conta do refeitório. Esse cara se dispôs, ele foi lá, se dispôs. Eu faço isso. E aí ele arranjou. Por quê? Porque ele era um faz-tudo na USP já. Ele já trabalhava lá. E aí, assim, no campus. E aí ele arranjou outros funcionários em Lorena, da USP de Lorena, e simplesmente eles tomavam conta da cozinha. E o cara falou assim que era comida de verdade. Então, assim, eles descascavam lá alho, cebola, faziam um puta arroz refogado, feijão refogado, uma boa carne, fazia assim, um bom frango. Era tudo muito gostoso, feito com muito amor, porque todo mundo ali estava trabalhando porque queria trabalhar. Então, assim, ele não botou uma arma na cabeça assim, vaga aqui, quer ganhar um dinheiro, vem aqui, filho da puta. Não, é simplesmente, quer ir pra cozinha agora? E várias pessoas toparam. Demorou no almoço, aí na janta a gente toma conta do refeitório. Agora, é que nem você vê nas universidades, no TikTok, eu vejo isso no TikTok e fico louco, falo assim, cara, que coisa insana, que outra realidade. Os refeitórios de universidades na Alemanha, na Suíça, propriamente na Itália mesmo. Itália é meio pobre, né? Itália é meio bosta. A pessoa fica, Itália! Uma bosta. Mas assim, você vê nesses lugares bem mais ricos, Suíça, Alemanha e tal, quem está fazendo a comida do refeitório? Geralmente, se o campus tem alguém que tem um campus de gastronomia, é o pessoal da gastronomia que está fazendo. Não faz todo sentido essa merda, porra? Claro. Sabe? E aí, assim, eles, assim, aí tá lá, o que eu tô comendo hoje no refeitório? Risoto al funghi com bife não sei o quê. Eu falei, que é isso? Que é isso? Eu falei assim, aqui tá lá. Aí eu procurei bandejão, tem lá, o que eu como no bandejão da USP? Uma universitária lá que mora na própria USP mesmo. Meu, a comida parece, sabe, que isso? Ração de, sabe, ração, porra, coisa de comida de Horrível. cachorro. Um negócio assim, nojento, asqueroso. Aquele arroz, assim, o arroz até meio acinzentado, você não sabe que merda é essa, sabe? Sabe? Porra! E aí, assim, e o pior é que esses desgraçados ainda luta por isso. Não, a gente tem que ter isso aqui. E não, cara, você tá divulgando por lixo, porra. Se eu te mostrar o que é bom, você fica louco, porra. Que nem o Nelson Williams tem uma adega dessa, onde já se viu. Meu Deus, ele é bilionário. Não importa se agora. Não tô discutindo o mérito do dinheiro dele, se ele é um canalha, se ele é um. Entendeu? Não importa, porra. O que importa é assim. Eu queria ter a adega daquela, hein? E se eu fosse bilionário, eu teria certeza. Nossa, entendeu? E seria até preso, porque eu teria outras coisas na adega também, os negócios legais, chega a polícia lá e fala assim: esse cara aqui, ó, Pablo Escobar, né? Porra nenhuma, né? Mas ia ficar loucão o dia todo. Eu falei, que é isso? Ia ser o Salvador Dali, o nível de excentricidade. Já sou excêntrico, seria bem mais se eu tivesse aquele dinheiro, entendeu? E uma adega daquela. Gravaria de lá de dentro. Você é isso. Se der um apocalipse, eu vou lá na casa dele. Assim, é isso. Aqui, ó, primeiro que é uma fortaleza da porra. Já vi no TikTok dele, uma fortaleza. E segundo que é assim, ó,
Se eu chegar cedo ali, estourei, né? Entendeu? Pega aquela adega lá, fico loucão no fim do mundo. E já tô viajando já. Não, mas cara, é isso, sabe? Você, assim, tem que ter um senso de proporção das coisas, né, que as pessoas perderam e de contato com a realidade. E aí chega num ponto, né, igual você comentou dessa questão aí, né, do pessoal defendendo esse tipo de coisa, né? E, bicho, defende porque já caiu ali no discurso comum, né? E chega num momento, né, que a pessoa ela tá tão investida naquilo, né? É um viés de confirmação no final das contas, né? Ela tá tão investida naquela história que simplesmente ela tomar uma posição dali adiante é muito difícil. E a gente sofre muito com isso hoje em relação a essa noção de bolsonarismo aqui, né, cara, no Farol da Liberdade mesmo, né? Você vê, a gente colocou aí um vídeo, né? Semana passada fez uma live falando lá do Eduardo e tal, não sei o quê, parará. Meu, e o tanto de gente que aparece hoje, cara, hoje, 2025, bicho, a gente tá em junho de 2025, e os caras defendendo com unhas e dentes, hoje, cara. Então chega num ponto que você já investiu tanto na questão que não vale nem a pena mais refletir a respeito dela. E eu acho que é um dos pontos dessa noção de descentralização que as pessoas têm hoje. Tipo, cara, pô, não adianta mais a gente defender outras coisas, a gente, pô, já não rola, entendeu? Na verdade, a gente tem que manter o esquema do jeito que tá, mesmo, faz bem se é assim, né? E é isso, porque não existe outra alternativa, não existe outra coisa. Né? Cara, eu acredito muito nessa alternativa, porque tem coisas que simplesmente não fazem sentido. Mas quando você tira o viés da razão, você parte mais para essa perspectiva de emoção mesmo. As pessoas já investiram muito dos seus afetos em relação a tudo isso. Pô, acabou, cara. Acabou, você matou o X da questão, sabe? Pô, não, realmente a pessoa, ela, assim, e não depende dela, digamos ter uma outra visão madura na vida, né? Isso é o ponto daquele vídeo não, daquele livro do Carlo Cipolla, né? As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, né? E uma das leis fundamentais da estupidez humana é que não subestime a burrice, a estupidez de uma determinada pessoa por causa de uma determinada titulação acadêmica que ela possui, ou por causa de um conhecimento específico que ela tem em uma outra área. Porque justamente por isso, por esse viés de confirmação dela já ser muito inteligente em um determinado ramo do conhecimento, ela vai presumir que ela é inteligente em outros, né? E isso bate um pouco naquela questão do Dunning-Kruger, né? Que é Isso. aquele corolário de, pô, não, a pessoa, quanto mais ignorante ela é em uma determinada matéria do conhecimento, mais ela acredita que ela sabe a respeito daquele assunto, sendo uma completa ignorante, na verdade, naquilo. Então, cara, toca muito nesses pontos, né? E quando a gente vai falar a respeito disso aqui, as pessoas ficam um pouco chateadas, né? Eu vi semana passada, assim, o pessoal não falou muito a respeito, né, do último programa que a gente tocou aqui a respeito de lockdowns, né? Mas simplesmente pela média, né, que você percebe de views de um programa para o outro, você viu o quanto essas coisas ainda batem nas pessoas. O quanto toda aquela narrativa, tudo aquilo que foi martelado na cabeça das pessoas 24 horas por dia gerou efeitos hoje. E simplesmente, sei lá, você falar a respeito dessas coisas, já as pessoas, pô, cara, não é bem assim e tal. Foi tanta propaganda, foi tanta insistência nesse sentido que acabou, cara. As pessoas, elas colaram aquilo na mente delas e simplesmente não vale mais a pena nem a gente investigar a respeito desse assunto. Aceitaram. É aquilo do cachorro traumatizado. Que quando você, mesmo tentando chegar de boinha perto dele, ele fica lá gritando, gemendo. Ele nem, sabe, e às vezes assim, você só se posiciona perto dele, ou seja, você se apresenta, e o cachorro já tá ali insano. Eu vi um vídeo ontem muito trágico de uma mulher fazendo fazendo aqueles, como é que chama? Quando você senta na cadeirinha e vai no paraquedas. Tem um nome isso aí. Paraglider. É o paraglider lá. E a mulher foi nesses Eu vi, lugares ela aí. desamarrou, né?
ela desamarrou e tal. Então, ó, dizendo que ela teve uma síndrome do pânico ali, que ela teve um ataque muito forte, porque ela falava, sabe, que queria descer, queria descer. Enfim, se solta toda ali e cai de uma altura absurda, né, no mar. Quando você observa um cachorro traumatizado, é a mesma coisa. Quando você observa as pessoas evitando esse assunto, basicamente um bom paralelo, né? Uma boa analogia, porque é a mesma situação. A pessoa é a mesma situação. A pessoa lá não. Só de você apresentar o assunto já começa a latir lá. Aí você fala, porra, aí não dá mesmo, né? Quantas, por exemplo, quantas vítimas a gente não conhece, né? Desses tratamentos aí que estão surgindo e que o mero fato de você só cogitar, ó, será que talvez não seja isso? Ah, já é algo assim inaceitável. E, assim, querendo ou não, isso é só a amplificação de um sintoma maior, porque muitas vezes a gente tem isso na própria vida, né? De que, não, por exemplo, você, sei lá, o seu pai é viciado em jogo, e aí, tipo, tigrinho da vida. E aí você ficar negando, assim, que algumas dificuldades passaram a surgir depois do vício, na vida, no ambiente familiar, é uma besteira, sabe? De você achar, se você atrelar a outra coisa, não, tá meio estressado e aí não sei o quê, e também a economia e o Lula. Não, não, olha, a grande parte da desgraça é essa coisa aqui direta mesmo, né? Então, assim, nem isso a pessoa consegue mais. Volta aquilo que eu falei no começo do episódio. O trauma. É o trauma. Eu acho, assim, que o trauma muda a gente espiritualmente. Não é nenhuma parada só, assim, de comportamento e tal. Não, é uma parada espiritual mesmo. Você fica castrado. Totalmente castrado. É aquela coisa, como se fosse aquela charge, assim, né? Já, muito tempo atrás eu vi uma charge que terminava com a criança, aquela criança chata do caramba, que ela tá chorando do lado, assim, de um negócio, que ela mesmo, se fizer assim, puk, resolve. Só que tá lá, tem um problema e ela é a mais próxima do problema e não consegue. O que só consegue fazer é chamar atenção. É a sociedade de hoje, né? Não é não? É o Kiko, pô. Você não lembra do Kiko se afogando no tanque da vila? Era só ele deitado, mamãe, É, mamãe, aí, pô, senta. Não precisa nem levantar, é só você sentar, cara. é, Não, mas eu que causo os meus próprios problemas, então deixa eu sofrer por conta de todos eles, por favor. Vitão, exato. considerações finais aí, meu amigo. Não, acho que foi isso aí que eu acabei de comentar. E, assim, se a única coisa que é avisar pro pessoal cara, primeiro link da descrição aí. Amanhã, toda quarta-feira, às 8 da noite, tem o Boteco do Além. E vamos trocar aquela ideia. O Boteco da semana passada foi bem interessante. Tá ficando cada vez mais. A gente troca umas ideias muito loucas. E, assim, enfim, o Boteco é um lugar para a gente falar de tudo. E é um lugar que você pode abordar esse nosso assunto. Fala aí, Gabriel. Aborda o nosso assunto, fala do que quiser. Traz o seu assunto. Enfim, e você vai ter nosso comentário sincero ali sempre. É bem da hora, a comunidade já está ficando bem forte. Tem sempre assim, a gente já tem pessoas cativas lá, não é? Estão sempre lá Não, e é nota bem legal, 10. bem divertido. Sim, a gente tem um grupo também do Além da Imaginação no Telegram, que a gente troca várias ideias e, enfim, as pessoas conversam ali sobre tudo mesmo. Vai desde bom dia até, enfim, assuntos seríssimos. Né? Ontem mesmo a gente estava fofocando aí sobre um jornalista gringo, né? Enfim. O que acontece, pessoal? Se vocês quiserem, pá, na hora que vocês quiserem entrar aí no grupo, é o primeiro link aqui embaixo. A gente faz as lives às quartas-feiras, às 8 da noite. Participa, entra numa, é super legal. Assim, a gente fala sobre as paradas, né? E é aquela história, né, Vitão? Às vezes até fica meio aleatório, né? Você tá É. lá na conversa com a pessoa, aí você tá falando, sei lá, cara, de abóbora. E aí o cara, não, deixa eu fazer um parêntese, aí o cara fala de pepino, esse não, velho, peraí, mano, peraí, meu, aí também, aí já pegou pesado aqui com a gente. Então, a gente tem essa pegada por aqui, né, de ser aberto nesse sentido, de ter conversa com as pessoas, né, em N direções, e estamos tocando a vida, né, cara, acho que é legal essa comunidade do Farol da Liberdade, e que já vai se formando nichos, né? E é um ponto da descentralização que a gente comentou aqui hoje, né? Então, quando vocês pensarem em construção de uma comunidade local, tem a comunidade do Farol, né? Que é uma comunidade bacana, que a gente vai
construindo, você vai ter o pessoal local. Eu defendi isso muito aí na última semana a respeito da campanha do agasalho, né? Então, pô, se conseguir levar alguma coisa aí para alguém carente, em necessidade, isso já é uma maneira de centralização. Por quê? Porque você não espera que, sei lá, a Agasalho Brás vá lá e compre em algum produtor de roupas, ou que simplesmente vá lá na sua casa e te force com uma arma. Não, dá as blusas aí que você não tá usando agora. Não, né, cara? Pô, não precisa chegar a tanto, não chegará muito provavelmente, porque o governo não se importa com pobres, ele apenas os utiliza como massa de manobra para votos. E você que quer fazer parte dessa comunidade, entrar aí, meu, seja muito bem-vindo. Acho que a gente está construindo algo muito bacana no Farol, para além de noções civilizatórias, políticas, que é o nosso projeto principal, existe esses efeitos positivos da comunidade. Então você cria uma networking, conhece gente, pô, tem gente de todo lugar, meu, tem gente do Japão lá, tem Tem, gente que cara. mora nos Estados Impressionante. Unidos, meu, nego de todo lugar do mundo, e às vezes você tá lá, pô, numa conversa com uma pessoa que você nem sabia que, de repente, tá fazendo algo que você gostaria de fazer, ou que você tem curiosidade. Então, esse é o espaço que a gente gosta de deixar aberto para as pessoas, para que elas interajam entre elas e que, enfim, enriqueçam aí a comunidade como um todo na descentralização, meu amigo Vitão. Pois é, cara. Né? A gente, quem tá próximo do problema, que resolva. E não ficar, ai, nossa, assim, os sonhos impossíveis do Brasil. E sair de perto dessas pessoas, né? Porque eu lembro, assim, lá em agosto do ano passado, quando conheci vocês pessoalmente, fui no estúdio, não lembro quem estava com nós lá, não lembro o nome do rapaz, mas ele disse assim, não, mas como? Como? Ah! Tava meio fazendo um comentário nesse sentido, mas como, Abrão, como? E o Abrão e o Arthur só entendeu? É que nem assim, se você vê isso aqui, se você vir isso num bar um dia, teve uma discussão e o cara tá assim, ó, Segura, né? o outro, Segura, ó, segura. mano, vai embora. Vai embora que vai ter tiro naquele lugar, entendeu? Então, assim, quando eu vi aquilo ali, falei, ah, sim. Eu falei assim, é exatamente isso. Porque, enfim, só o negócio é ter um pouquinho de boa vontade. E olha só, meu comentário final, vou fazer meu comentário final a respeito bem desse assunto mesmo. O ministro Weintraub, é público isso, esse comentário que eu estou fazendo, então não estou contando nada de absurdo. O Weintraub é cidadão europeu. E, por ser cidadão europeu, ele se alavancou juridicamente nos países, né, onde ele tem a sua cidadania, certo? E ele está fazendo disso uma arma na luta contra a tirania brasileira. Hoje, a gente viu o exemplo da nobre deputada que mandou o Olavo para merda. A nobre deputada se exilou e agora, sei lá, ai, que bom que eu sou cidadã europeia, né? Ah, que bom. Então, assim, um tá usando de cabaninha. Ai, vou ficar aqui agora escondidinho. E o outro é loucão. Fala, vai, mexe comigo, você vê aqui. Então, assim, porra, tá muito claro a divisão. O tiozinho é doido mesmo. E, enfim, a comunidade do Farol é legal mesmo, a gente tem essas loucuras. E além da imaginação, falar bem a verdade no grupo ali, né, Gabriel? O que menos a gente conversa é política. O que menos a gente conversa Não, é mó saco. Porra, sabe, Não. pra desestressar também, porque senão fica só, política. E assim, não é nem política. As pessoas acham que tá falando de política, tá lá. Nossa, você viu que as Américas. Que nem eu fiz agora, fofoca. Você viu que as Américas caem fora? Você viu que isso aqui? É só fofoca. Você viu que É Léo Dias. que absurdo. É Léo Dias essa história, Nossa, não é política. que absurdo, roubaram 90 bilhão. Mas roubaram é pouco, entendeu? É isso, entendeu? Eu sou desgraçado mesmo nessa aí. Você vai, capetão, entendeu? O negócio é causar. Pouco, quero mais, rouba mais desses eleitores aí, tá pouco essa bosta. Acaba com essa bosta. Acaba, não quero também isso aí. Não paguei INSS, tô nem aí pra vocês. Entendeu? Assim, boa sorte aí quem tá pagando. Não, quem não tá pagando também, tamo junto. Não é? É isso. É isso, eu estou pensando no meu melhor. E eu me sinto tão bem assim, tá bom, baby? É isso. Enfim. Tem que. Quem me levar a sério vai morrer, né? Vou falar bem a verdade. Quem me leva a sério morre. Você tem uma úlcera ou você tem um infarto. Ou você dá risada. Enfim. Tamo junto aí. Exato. Foi bom, hein, cara? Acho que a gente apresentou legal esse tema, né? É bom, foi nota 10. Eu agradeço a participação aí do pessoal, mandar no comentário, deixando o like aí para ajudar nós a vencer o maledeto do algoritmo. Abraços. Tamo junto. É nóis. Já.